O Jones já botou aqui o evento em frente ao Higino até a igreja de Santo Antônio. Tá certo, Jones. A gente está apurando isso. Me parece que vem aí é uma questão de justiça, que vem aí o evento de Tereza. Até o Alexandre me falou isso aqui. Mas eu ainda não tenho, vou buscar essa informação. O Leandro Coutinho, já estou pensando em me candidatar. Vote professor Leandro. Você me conhece, o professor da família brasileira. O voto das minhas turmas e suas famílias já estão garantidos na minha pesquisa pré-eleitoral. Só nessa postagem já levou 5 mil de multa, que pediu voto explícito. E aí já pode sofrer impugnação. Então já encaixa a pergunta para você. Nas redes sociais não pode também fazer isso. Não pode. O que mudou e o que não mudou com a nova regra? Não pode fazer isso. Não pode. Na verdade, Hélio, não houve assim... Teria uma mudança muito drástica se tivesse aprovado a mini-reforma eleitoral que eles tentaram fazer até outubro do ano passado, que na Câmara rejeitou, né? Porque as regras em si, as mesmas que tiveram das outras eleições. Essa questão da pré-campanha, que é muito importante, igual o Leandro, que mandou um abraço para ele, colocou aí, vote em Leandro, se ele já está errado. A gente tem que, hoje, assim como teve nas outras eleições, o pré-candidato ele pode anunciar nas redes sociais, fazer live em suas plataformas de página, ele pode dizer que olha, eu coloquei meu nome como pré-candidato do partido X, não pode falar o número do partido, ele pode falar a legenda do partido, vou ser candidato pelo partido do amor, partido da salvação, né? Eu não vou falar aqui para não dar asa a partido nenhum, mas ele pode falar, coloquei meu nome aqui, queria comunicar meus amigos e familiares que coloquei em julho, estarei participando da convenção como pré-candidato, se caso meu nome seja escolhido, eu pretendo ser um candidato a vereador na cidade, ele pode colocar isso. Ele pode discutir, inclusive, plataformas, olha, minha bandeira lá vai ser para defender a causa animal, minha bandeira lá vai ser uma fiscalização rígida, olha, minha bandeira vai ser pela educação, porque eu sou da educação, então assim, ele pode discutir tudo isso. O que ele não pode fazer? Pedir o voto explícito, conto com o voto de vocês, já peço o voto antecipado. Não pode colocar as palavrinhas mágicas. Vamos juntos nessa, né? Conto com vocês. Então, assim, a gente orienta, porque não vale o risco, Hélio. Não é que tudo que o cara vai colocar vai gerar problema para ele. A lei diz, o voto é vedado o voto explícito, o pedido de voto explícito. Só que hoje já existe entendimentos jurisprudenciais que aquelas palavrinhas mágicas, né, elas induzem também o eleitor, induzem também o pedido de voto, né? Então, é discutível, às vezes você consegue derrubar, mas eu acho que não vale o risco. Até porque a gente acabou de falar aqui que o eleitor só decide o voto nos 15 dias finais. No caso que ele botou aqui, ele está até rindo. Ele botou professor Leandro Coutinho, o voto da família brasileira. Isso não pode. Não pode. Hélio Carracena, sou candidato a vereador pela Arena. Não pode. Não posso. Não, você tem que dizer que você é pré-candidato, até porque o candidato mesmo é só após a convenção, homologou a convenção, aí ele, assim, o nome dele saiu lá com números direitinho, ele pode até dizer, agora eu sou candidato a vereador homologado em convenção. Não pode falar o número, né, porque senão é campanha extemporânea, antecipada, que eles chamam, né? Então, assim, não pode. E eu digo assim sempre, há várias formas dos pré-candidatos se manifestarem nas redes sociais para chamar a atenção. Porque nesse primeiro momento, o que a pessoa tem que se tornar é conhecida. E colocar para as pessoas que ele é um pré-candidato. Mas ele não precisa pedir o voto, porque nesse momento ninguém está interessado em votar. Então, o que ele pode fazer? Discutir sobre um assunto que esteja em pauta na mídia. Né? Nós temos aí, falamos aqui agora do Canil. Então, um cara que é defensor da causa animal, olha, porque eu acho um absurdo o cara fazer uma live discutindo sobre isso, para que as pessoas tenham engajamento nas suas redes sociais. Ele pode pegar um assunto do momento, seja de nível nacional, estadual, né? Nós temos aí problemas com a obra da feirinha, nós temos problema lá, a rodoviária que está ruim, nós temos problema com estrada no interior, né? Ou o cara tem um projeto bom para educação, olha, eu vi aqui no município tal, esse projeto aqui de educação, queria debater com vocês sobre isso, o que vocês pensam sobre isso. Então, existem inúmeras maneiras do pré-candidato trabalhar sua pré-candidatura, vamos dizer assim, sem pedir voto e sem fazer
alguma coisa vedada em lei que incorra ele no risco de tomar uma multa, porque a multa inicial é R$ 5.000, né? Então, assim, a pessoa tem que trabalhar estrategicamente para tornar o seu nome conhecido, para chamar a atenção daquelas pessoas. Olha, o que esse cara está dizendo aqui é interessante, pô, vou prestar mais atenção nele. Poxa, ó, esse debate que ele está fazendo aqui me interessa. Então, assim, aquelas postagenzinhas que as pessoas costumam colocar lá, fulano, pré-candidato a vereador com a fotozinha dando joia, no meu ver, que não dá resultado nenhum. Porque, se você for parar para pensar, me perdoe quem faz, né? O cara botar lá uma foto dele dizendo que ele, eu sou de Teresópolis, sou do bairro tal, sou não sei o quê, sou pré-candidato a vereador, como essa, outras 300 vão passar pela internet. Então a pessoa vai bater o olho ali e vai esquecer 2 minutos depois. Verdade. Então, assim, quando você passa a discutir algum tema, quando você passa a debater uma proposta e demonstrar aquilo que você realmente pensa, as pessoas vão começar a observar quem você é, quais as tuas ideias e vai chamar mais atenção. E aí sim, aquelas pessoas estão te seguindo e tal, que ele te acompanha, tem aquele engajamento, durante a eleição você vai dizer, olha, agora eu sou candidato pelo número tal. Então, assim, é importante que as pessoas tenham em mente isso. A pré-candidatura, quando o Tribunal Eleitoral resolveu liberar essa questão de pré-candidatura, é para dar condições das pessoas ter um conhecimento maior, ampliar o debate de ideias, do próprio pré-candidato conhecer o que interessa ao eleitor, o que não interessa, entendeu? Não foi só nessa intenção do cara pedir voto antecipado. Até porque a eleição antigamente era 90 dias. Quem foi candidato aí nas eleições anteriores, né, de 2016, 2012, 2008, eram 90 dias de eleições. Agora são 45. Agora são 45. E era 90 dias cansativo. Eu fui candidato em 2008, 2012, era extremamente cansativo você ficar 90 dias rodando. Você começava a campanha pedindo voto, quando chegava no final, você encontrava com aquela pessoa de novo, estou contando contigo. Ela falou, até esqueci que tu era candidato. Aconteceu comigo diversas vezes, as pessoas esqueciam. Acontece. Em prazo de 90 dias, o cara esquece que o cara é candidato. Você imagina agora no período de pré-campanha, que o cara só vai lá e faz uma postagemzinha, fulano é pré-candidato. E tem uma coisa que muita gente não... pessoas ainda falam isso comigo, em todo lugar, né? Porque as pessoas falam muito de política comigo, me perguntam muita coisa. Tem gente que pensa que Vinícius é candidato. Porque falta de informação, né? A gente tem esse problema, falta de informação. Uma outra coisa também que pode ser feita, por exemplo, são as reuniões familiares. O pré-candidato, ele pode reunir dentro da sua casa, ou num espaço que ele tenha ali conseguido, né? Ele pode fazer uma reunião, chamar 10, 15 amigos, 5 amigos, familiares, e anunciar, gente, eu estou aqui pedindo a vocês aqui, me apresentando, dizendo que eu vou ser pré-candidato na eleição, e ele conversar ali, ele pode fazer, entendeu? Ele não pode fazer o pedido público, né, de estar ali publicamente falando que quer voto e tal, mas ele já pode anunciar para as pessoas e debater nessas reuniões as suas plataformas. Pode levar o pré-candidato a prefeito que ele está apoiando, para que o pré-candidato seja apresentado. Olha, sou pré-candidato na legenda, junto com o pré-candidato a prefeito fulano de tal, a gente veio aqui conversar com vocês, para ouvir vocês, ouvir a demanda da localidade. Entendeu? Às vezes o cara quer rodar, por exemplo, você quer sair fora do seu ciclo de amigos. Eu preciso entender os problemas da cidade para me ter uma plataforma para debater durante a campanha. Eu posso marcar reuniões no interior, eu posso marcar reuniões em bairros a qual eu não convivo e começar a conversar com aquelas pessoas daqueles locais. Eu posso marcar reuniões com empresários, com contadores, com algum outro segmento, taxista, pessoal de Uber, os motoboys. Então, eu posso fazer reuniões com determinados segmentos para ouvir essas categorias, para pegar informação, me apresentar como pré-candidato e debater essas plataformas depois, futuramente. Isso não tem problema nenhum. A gente está falando aqui de eleição, de 45 dias, eu continuo achando e afirmando que o brasileiro é muito despolitizado. Ele não sabe o que é uma eleição. Não sabe mesmo. E por isso a gente erra tanto. Eleição nos Estados Unidos, lá não é obrigatório, como o Leandro falou, realmente não é obrigatório. Eleição lá dura quase um ano. Porque lá o cara vai passando em todos os estados, aí tem aquela questão de votação de tem que formar os delegados, ele tem que ganhar de estado em estado, para depois ir para uma eleição final. O que conta menos é o voto popular. Então. É o que conta menos lá. E ontem eu estava vendo na televisão, começou a eleição na Índia. Você viu isso? Não vi. Caramba, é um ano. Ela vai levar, a eleição na Índia leva um ano. Tá? Aquilo vai passando também de estado em estado, e aqui no Brasil é 45 dias.
Falando sério, eu agora participo de política partidária no meu campo de trabalho, que é a sala de aula. Mostrando para os alunos o conceito da cidadania, a importância da participação na vida da cidade, do estado e do país, mas sem levantar bandeira partidária ou ideológica. Isso cabe somente a eles escolherem, né? A Maria Felício botou: seria ideal exemplo de administração local, políticos em pequenas áreas e suas responsabilidades. Então não haveria tanta corrupção e excesso de tarefas. Muito obrigado, pessoal, que vai participando com a gente. Esse conceito de cidadania é muito importante, principalmente para os professores, né, em sala de aula, sem fazer política partidária, sem ideologia. Tentar. O ideal é conscientizar realmente. Eu até citar, durante os 4 anos que eu fiquei na ouvidoria da Câmara de Teresópolis, eu fiz um projeto lá que era a Escola Vai à Câmara. E a gente levava alunos para a Câmara Municipal, alunos da escola pública e particular, e lá eu contava um pouco da história da Câmara de Vereadores, da função do vereador, da função do Poder Executivo, e no final a gente simulava uma plenária, cuja os alunos, escolhidos entre eles, né, se representava os vereadores, montava com o presidente da Câmara. Interessante. E a gente fazia uma aprovação de moção lá simulada para eles, e depois o que eles colocavam lá, que eles aprovavam, a gente levava para algum vereador, e o vereador apresentava aquela moção para o município. Era bacana a participação. E a ideia era exatamente essa, de conscientizar os adolescentes, aqueles jovens que estavam sendo formados, aquelas crianças que estavam sendo formadas, da importância do voto, da importância da sua boa escolha, que para o processo democrático, para o país, é muito bom. Eu sempre fui favorável à eleição, eu gosto de política, está no sangue. Eu gosto da democracia, eu gosto de debater. Eu acho que a gente tem que ter, sim, representantes no parlamento de todas as categorias, etnias, de posições diferentes, para que todos possam ser ouvidos. Eu acho que faz parte do processo democrático, né? Nós temos hoje uma Câmara aí com 19 vereadores, as pessoas às vezes criticam, dizem que é muito, né? Agora passou para 21. Vai para 21. Mas eu acho que tem que ser, porque você Também tem mais concordo. representatividade, entendeu? O custo financeiro é o mesmo. Então, assim, você tem mais pessoas, mais poder de representação, mais diversidade representativa ali. Então, você tem pessoal de direita, de esquerda, de centro-esquerda, centro-de-direita. Então, você tem as pessoas que é do interior, as pessoas que são da cidade. Então, você consegue ter aí um processo democrático mais limpo, né? É lógico que nem sempre dá certo. Se você for pegar o processo democrático, se você for pegar a Constituição diz, essa questão de representação da população, ele é muito bacana, muito bem elaborado. Só que na prática às vezes não funciona, né? Infelizmente, mas a gente não pode desistir. A gente ainda tem um tempinho. Como é que vai ser a contagem dos votos? Aquele que é o mais votado, vai somar o voto dos partidos para eleger um? Então, essa eleição de vereador é a primeira, né? Se a gente falou em mudança, ela é a primeira que vai acontecer a aplicação da regra chamada 80-20, que na eleição de 2020 não teve. Então, como que funciona? O cidadão, quando ele vota num candidato, né, a vereador, aqueles votos do vereador, junto com os demais de um partido, vamos supor, o Partido da Salvação, tem lá 22 candidatos. Um recebeu 100, outro recebeu 200, outro recebeu 1.000 votos, outro recebeu 1.200 votos. A soma deles compõe o que a gente chama de quociente partidário. Então, essa soma, ela tem que ultrapassar o que a gente chama de quociente eleitoral, um número que é. E como que é feito esse quociente eleitoral? Divide o número de pessoas que foram nas urnas e votaram em alguém, exclui o voto branco e nulo, divide pelo número de cadeira. Imaginando que hoje nós temos aqui 80.000 votos, dividido por 20 cadeiras, daria 4.000 votos para quociente eleitoral que nós chamamos. Divide 80.000 por 20, 4.000. O Partido da Salvação, todos os candidatos que tiveram sua votação, somados, deu 7.000 votos. Então ele ultrapassou esses 4.000. Então elegeu a primeira cadeira, uma cadeira desse partido. E aí, quem que assume essa cadeira? O candidato mais votado dentro desse partido. Uhum. E aí faz isso para todos os partidos inscritos. Imaginando que nós temos 20 cadeiras e que nem todos os partidos conseguiram alcançar esses 4.000 votos e preencheram apenas 10 cadeiras, nós temos mais 10 cadeiras para ser preenchida. E aí entra essa regra 80-20. Por quê? Só participarão do voto de média, que é um cálculo um pouco complexo para a gente abordar aqui,
mas só participarão dessa rodada de média que a gente chama, primeiramente os partidos que na soma de seus candidatos alcançaram 80% daqueles 4.000 votos, ou seja, 3.600 votos, 3.200, né? 4 vezes 8, 32. É. Então eles precisam fazer pelo menos essa votação de 80%. Não é difícil você fazer a conta. O difícil é as pessoas entenderem que eu já estou acostumado a fazer a conta, então assim, para mim é muito prático fazer. Eu sei que a pessoa tem que ter 80% dos votos. Então o partido que não fez 80% dos votos também não participa do voto de média. E além disso, ele alcançando os 80% dos votos, tem um segundo requisito, que é o candidato mais votado daquela legenda, que teve a maior média, ele ter pelo menos 20% daquele quociente, ou seja, ele tem que ter pelo menos 800 votos. 800. Então são dois requisitos nas rodadas que nós chamamos de sobra de cadeira. O partido tem que alcançar 80% dos votos do quociente eleitoral, caso não tenha alcançado o totalizado, né, 80%, e o candidato mais votado tem que ter no mínimo 20% daquele quociente. Essa é a chamada regra 80-20. Agora, para Teresópolis, os números são mais ou menos esses, né? Já deve ter aí 80, 90 mil votos úteis. A última eleição deu 83, né, mais ou menos, 82. Os números não vão muito longe disso, não. Estamos imaginando aí, já na proporção de 83 a 85 mil, a legenda deve ficar em torno de 4 mil, 4.050 votos. O que não quer dizer que o candidato mais votado está eleito. Não. Isso não quer dizer isso. Pode acontecer, por exemplo, o candidato mais votado fazer 2.500 votos. Só que os outros candidatos do partido dele fez 50 votos, fez 30, fez 40, e na soma total ele conseguiu alcançar 3.000 votos. O partido não fez os 80% necessário. Então, na média, ele está fora. E aí ele só teria uma única chance, com essa votação expressiva dele, é que se passasse todas as rodadas de média e não preenchesse as 20 cadeiras, ou no caso aqui em Teresópolis, as 21 cadeiras. E aí teria uma outra rodada de média participando todos os partidos, independente de ter os 80% ou não. Mas isso é uma possibilidade assim, bem remota de acontecer, né? Lá para o final, teria preencher na última cadeira. Então, essa eleição é a primeira eleição que nós teremos essa regra implantada do 80-20, que vai fazer um diferencial e prevalece, ajuda os partidos que tiverem a legenda mais alta, né, com os candidatos mais fortes, aquelas candidaturas que aconteciam antigamente, que o partido queria formar candidatinho com 200, 300 votos, com 500 votos. Não, vamos fazer aqui uma legenda só com candidato de 400 votos. Porque botava 20 candidatos com 400 votos e 8 mil. Só que aí ele bateria, hoje, na cláusula de barreira, que tem que ter pelo menos 10% dos votos, mas ainda assim, se eleger um candidato, fez 8 mil, vamos botar que o cara conseguiu botar 20 candidatos de 400 votos, que é quase impossível, mas vamos dizer. Aí fez 8 mil votos. O mais votado teve 450 votos. O quociente foi 4 mil, ele fez os 10%. Então elegeu ele, mas depois não elege mais ninguém, porque aí no voto de média ninguém fez 800. Se ele fez 410 votos e o quociente eleitoral foi 4.050, aí teria que ter feito 10%, que era 450, também não elegeu ninguém. Então, assim, não adianta hoje você ter um partido com um candidato com pouca expressividade de votos. É desfavorável. A gente ainda tem tempo para isso, até o dia 16 de agosto, o Alexandre vai voltar aqui. A gente ainda vai falar muito sobre isso, para conscientizar as pessoas da importância do voto, né? E saber como você vai votar e saber como é que vai ser a contagem dos votos, né? Como é que vai eleger o primeiro vereador, o segundo vereador, o terceiro, até chegar ao número de 21 vereadores. Depois, hoje eu não tenho mais tempo, a gente vai continuar falando o seguinte: aumentou de 19 para 21 e o custo é nenhum. Porque o repasse é de 6% do orçamento da Receita Corrente Líquida. Da Receita Corrente Líquida, né? 6% que é repassado para a Câmara. Tanto faz com 10, com 12, com 15 ou com 21 vereadores. Sim. O valor do repasse é o mesmo, com 10, 12, 15 ou 21 vereadores. Então, isso não modifica em nada, ninguém vai ganhar mais por isso, né?
Aliás, eu acho que até ganha menos, né? É, porque a Câmara acaba tendo que condicionar o orçamento dela ao número maior de vereadores. Né? Ela vai ter aí, que com isso, dividir para 19, agora para 21. Aí ela reduz, aí às vezes reduz a remuneração de servidor comissionado, né, que os efetivos não pode, mas aí passa a diminuir cargo nos gabinetes para poder direcionar para todos têm os assessores. Alexandre, muito obrigado. Gente, estou fechando o programa de hoje, 12:02, e a gente está indo embora e só voltamos agora na segunda-feira, às 10 da manhã, com o programa Hélio Carracenda. Durante todo o final de semana você fica aí com a programação especial da TV Diário, e o jornalismo aqui não para. Aconteceu, você fica sabendo de imediato, sempre na tarjinha da TV, ou a gente está aqui ao vivo ou gravado, mas o jornalismo não para, a informação não para. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Hélio. Até a próxima. Até segunda, se Deus quiser.